Rapaziada, teve reviravolta nessa treta do Júlio Balestrinho e do Lucas Coelho. E é por isso que você não pode ficar dando hate sem saber a segunda versão. Gorgonoid e Júlio Balestrinho fizeram uma live ontem para esclarecer toda essa polêmica que o Lucas Coelho criou. Deixe seu comentário aí, quem tá certo, quem tá errado. Curta e nos siga para mais notícias. Dá uma contextualizada aí, fala aí, Júlio. Bom, Gorgonoid, tudo certo? Cara, eu vi hoje, né, o vídeo, na verdade, eu fiquei chateado, porque o Lucas, pra mim, primeiro, é um dos melhores atletas que nós temos. Tem cartão incrível, não tem como negar isso. E acabou falando umas coisas ali que eu não entendi o porquê, até porque, pra mim, né, eu achava que eu tinha uma boa relação com o Lucas. Essa que é a grande verdade. Então, me pegou desprevenido, não esperava nada daquilo. As conversas que eu tive posteriores com ele à Casa dos Campeões, ele nunca tocou no assunto. E eu, cara, fiquei assim, meio sem chance. Falei, cara, o Lucas é uma questão assim, cara, era bom ele poder ligar pra mim e conversar, né? De homem pra homem, seria bacana se pudesse acontecer isso. Mas essa explicação é mais para o pessoal da internet não ficar criando narrativa sobre o que é que aconteceu. Então eu vim aqui, eu não vim de forma alguma, que a minha intenção não é detonar o Lucas, falar um monte dele, não. Apareceu os fatos que ocorreram quando ele foi para a Casa dos Campeões. Então o que eu fiz? Eu nem estava lembrando mais disso, eu comecei a buscar. E achei em conversas, né, do grupo que a gente tinha, da Casa dos Campeões, ainda tinha alguns arquivos lá, a gente não tem mais um grupo, infelizmente. Mas ali eu tinha uma passagem, né, que a qual ele se referia, que ele foi sim, ele teve a passagem dele para ele voltar para casa dele normalmente. E a forma como ele chegou também, né, o Lucas, ele não... Ô Júlio, só para o pessoal entender, eu tô com a passagem aberta aqui, eu vou só esclarecer. O pessoal tá vendo na tela aí agora, então vamos lá. Sim. Esse localizador acho que não tem problema aparecer e tal, porque é documento antigo, né? Então com certeza ele já está invalidado. Essa aí é a passagem do Lucas Coelho, né? Mas então... aqui tá, vamos lá, eu vou entender que a passagem está aqui, ó, de Confins, Belo Horizonte para Guarulhos, depois de Guarulhos para Fortaleza. Por que tá de Belo Horizonte? Porque ele tem uma pessoa muito importante, um amigo dele, que foi até o cara que ele foi para lá, quando ele... O problema de saúde que ele teve foi Covid. Entendi. Aí ele foi de São Paulo para BH? Por conta própria? Ele queria ir de avião, mas ele não ia conseguir embarcar, porque o teste dele era positivo. Ele não tinha saída. Ah, entendi, faz sentido. Ele não tinha saída. Ele não podia ir de avião porque tava... É verdade, não tinha pensado nisso. Não tinha como ir de avião, porque o teste dele ia dar positivo. Então o que aconteceu nessa época, né? Vocês devem lembrar que teve o Mr. Santos, a competição. E nós mandamos um time todo de atletas para lá. E 2 dias antes, acredito, é que assim, a data é meio distante, então eu acredito que 2 dias antes dos garotos embarcarem para a competição, a gente tinha um laboratório parceiro que foi lá, pegou a amostra de todo mundo para poder apresentar o teste do Covid. E acredito que era 2 dias depois que ficavam prontos, que era na sexta-feira, dia do campeonato. Só que os atletas tinham que ir para lá para se inscreverem. Então a gente acabou mandando os atletas e alguns não, porque detectaram Covid neles. Agora eu não sei se dizer, acho que foi o Pônei que pegou a Pups. Ele citou até na conversa. Mas aí então ele foi para BH então de outro meio, né? De carro, alguma coisa assim. Isso, e a reclamação que ele tá tendo aí é porque a gente não pagou a passagem da mulher dele. Ele queria que a gente pagasse a passagem da mulher, entendeu? Entendi. E não tinha como. Volto a repetir, não tô fazendo isso daqui para atacar o Lucas, eu quero realmente explicar o que aconteceu, não tô aqui para causar intriga, falar besteira, alguma coisa para afrontar o Lucas. Não é essa a minha intenção, é realmente esclarecer. Então, sim, havia passagem pro Lucas, a passagem está aí, né? Não foi acordado nada com ele para poder ficar na casa que os atletas, porque nós tivemos que locomover todos os atletas que estavam infectados para uma casa, separar dos outros que não estavam para poder fazer todo o processo de higienização do ambiente que tinha que fazer naquela época. Era uma época que estava tudo fechado, então os atletas tinham dificuldade até para treinar lá no CT. Não estava fácil para a gente treinar, todo mundo sabe o que aconteceu nessa época. Então não foi fácil para ninguém. O Lucas ele estava lá justamente na ideia de se promover junto com o grupo que estava lá. E na época eu treinava o Lucas, ele falou que não faltou a devida, não dei a devida atenção, só que Gorgonoide, eu preciso trabalhar. E o Lucas, eu estava ajudando ele de coração, velho. Entendeu? Então assim, não era uma coisa assim, ó, todo mês você tem que me dar tanto, não teve isso. Então eu tava ajudando o Lucas, porque eu queria ver ele melhorar, eu sabia qual era o potencial do Lucas. Se você puder colocar aí o trecho que eu te mandei da conversa. Você me mandou 3, o primeiro, o segundo ou o terceiro? Ou 4? Coloca o primeiro, porque ali vai, deixa eu até colocar aqui na tela assim.
seu vídeo também para eu poder acompanhar junto. E apresentamos a nova campanha. Tirei o som aqui. Vou dar play aqui então pro pessoal ver. Pode dar play. Tá cheio de um marcando o outro no story e tal, né? Isso. Tá marcando aí, mas o que tá dizendo nessa conversa? Que eu tentando uma mudança, né? Ele estava morando em São Paulo e parece que ele ia mudar pro Nordeste, né? Pra Fortaleza. Aqui, ô Júlio, só pro pessoal entender, pessoal, tô deixando a conversa passar aí, a gente, pra não ficar aqui um vídeo monótono, né? Tipo assim, vendo aqui a conversa inteira, depois qualquer coisa vocês dão pausa e lê, entendeu? Mas o que o Júlio tá contextualizando aqui, então pode ficar tranquilo. Tá. Então aí na conversa você vai ver que tem uma parte que ele fala que ele tá tendo que sair do flat, que ele tá aqui em São Paulo, que ele precisava de uma ajuda. E foi a época justamente que eu consegui colocar ele lá na Casa dos Campeões. Só que o que acontece? A Casa dos Campeões, ela tava lotada. Ela tava com os quartos todos cheios e o Lucas foi pra lá com a esposa. Entendeu? Então ele precisava de um lugar para fazer mídia, ele precisava de um lugar para ficar. Então nós arrumamos um lugar para ele, não tinha, ele acabou ficando no sofá. Ele dormiu no sofá com a esposa dele e se alimentou lá, treinou lá, se suplementou lá, assim. E ainda na conversa você vai ver, ó. Tem alguns momentos que tem áudio e que eu vou falar. Se tá tudo bem, eu vou falar. Se tá tudo bem, se ele tá precisando de alguma coisa, se a casa ele tá sendo bem tratado. Eu vou dar play aqui pro pessoal ouvir, tá nessa parte, eu acho, peraí. Nossa, o moleque tava olhando seus histories aqui, ia te chamar. Tá sendo bem atendido aí na casa, tá tudo certo com vocês? Eu não sei. Quando agora você tá aí, ele não apareceu mais, né? Você perguntou se tá tudo certo, e ele tá respondendo se tá tudo certo sim, muito bem atendido. Ele não apareceu nem olhou nada meu, tô no aguardo e tal. Mas nada demais. Não vai ficar eco no seu vídeo. Aí não dá pra Aí a gente grava podcast junto. Aí tem embaixo, continua sucede a conversa e ele manda na Você tá falando que vai gravar um podcast e tal? E o podcast que ele gravou conosco lá, ele e o Cariani. Entendeu? Ele adorou o podcast, não teve nenhum problema, ele saiu totalmente agradecido de lá da casa. O que acontece, que eu acho que ele ficou chateado de verdade, foi que quando ele testou positivo para o Covid, nós precisávamos tirar os atletas que estavam contaminados da casa para não contaminar o resto do grupo. E além disso, o Lucas ele não tinha nada acordado com a gente, que ele iria ser patrocinado ou que ele fazia parte do grupo que estava ali na Casa dos Campeões. Ele era um atleta que acabou sendo colocado como convidado por uma ocasião da vida que ele precisava dessa ajuda, e a gente se propôs, eu, Renato, a Martitana, nos propomos ajudar. E não nos arrependemos por isso, mas no final eu lembro que eu tive que ter uma conversa bem franca com ele, até a esposa dele participou da conversa. E na conversa eu falei, Lucas, deixa eu te falar, cara, você está contaminado, não tem como deixar você ficar na casa, você precisa dar um jeito de sair daqui e ir para algum lugar que você possa ficar, porque aqui na casa você não pode ficar, a casa que nós alugamos já está lotada com os atletas que estão contaminados, e é os atletas que nós nos propomos a assinar um contrato, né, de veiculação de imagem. Então assim, o Lucas ele foi lá para usar o mecanismo de